Eu vou tentar mais uma vez gravar esse vídeo, se não der certo eu vou me aqui em vídeo. Oi gente, hoje a gente vai conversar sobre todos os livros que eu li no mês de junho. Antes de começar, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, deixar um comentário e que, por favor, se vocês forem comprar qualquer um desses livros na Amazon ou qualquer outro livro, por favor, comprem através do meu link, assim eu ganho uma comissão e vocês não pagam nada a mais por isso. Então, por favor, não esqueçam. Não precisa ser só livro também, se vocês forem comprar qualquer outra coisa na Amazon. Inclusive, essa semana alguém comprou um remédio de vermes para cachorro no meu link, muito obrigada. Mas enfim, então vocês podem comprar qualquer coisa através do meu link, eu serei muito grata. Diferente dos outros meses em que eu fiz os vídeos de lidos do mês, elencando os livros do pior ao melhor, na verdade do que eu menos gostei até o que eu mais gostei, eu não vou fazer isso esse mês, porque eu não consegui definir uma ordem. Tiveram vários livros que eu gostei, assim, tanto quanto de outros, então eu não consegui definir uma ordem. Portanto, vou falar dos livros em ordem cronológica mesmo, do primeiro que eu li até o último que eu li no mês de junho. Logo no início do mês eu peguei para ler 2 livros da Emily Henry. O primeiro deles foi Loucos por Livros. Esse livro vai contar a história de 2 pessoas que estão envolvidas ali no meio literário. A personagem principal é uma agente literária e o personagem principal é um editor. Eles têm ali meio que uma rixa, porque em determinado momento ali ela ofertou um livro para ele, queria que ele fosse o editor do livro, ele não gostou do livro, recusou, enfim. Ela se sentiu ofendida por conta disso, os dois também não estavam num bom dia quando eles conversaram, e por conta disso ela não vai com a cara dele e ele não vai com a cara dela. Obviamente, como em todo romance clichê, eles vão futuramente se reencontrar e acabar se envolvendo romanticamente, e a gente vai acompanhar então a construção desse relacionamento. Assim como em todos os outros livros da Emily Henry, o que pra mim é um ponto positivo, o livro não é focado somente na construção do romance entre os 2 personagens principais. Os personagens também têm outras dinâmicas, eles também têm outras questões, têm outros dilemas a serem resolvidos, e o livro, a história vai focar um pouco em cada um e nos dilemas pessoais deles. E claro, também no romance. Eu gostei do livro, mas não amei, assim, não me encantou muito. Eu não me identifiquei com nenhum dos 2 personagens, então eu não sei, eu achei que faltou um pouco de química, assim, e não me conectei tanto. Mas é um livro bom, é um bom passatempo, assim, eu gostei de ter lido, e eu acabei avaliando ele com 3 estrelas. Aí o segundo livro da Emily Henry que eu peguei pra ler no mês foi Lugar Feliz, que entre todos os livros da Emily Henry é o que tinha menos me chamado a atenção pela sinopse, porque é um romance de segunda chance, que é aquele romance em que os 2 personagens principais já foram um casal, se separaram e agora vão dar uma segunda chance pro romance. Eu não gosto desse tipo de romance e se fosse pela sinopse eu nunca teria pegado ele pra ler. Mas, quando eu comentei que eu tinha lido Nem Te Conto, em maio, muita gente comentou que o melhor livro da Emily Henry era Lugar Feliz. Então eu resolvi dar uma chance, bem naquela semana entrou na promoção os e-books, todos os e-books dela. Então eu comprei e li. E paguei a língua porque realmente o Lugar Feliz é o melhor livro da Emily Henry, não tem jeito, ele é muito bom. Eu acho que dessa forma como foi feito, o romance de segunda chance funcionou muito bem. Então a gente vai acompanhar a história dos 2 personagens principais em 2 linhas do tempo, né? E vai alternando entre uma e outra. A primeira linha do tempo, então, é do passado, então desde o momento em que os 2 se conheceram até o momento em que eles se separaram, e uma segunda linha do tempo, então, que é o presente, o momento em que eles estão separados, mas estão tendo que conviver, porque eles ainda não contaram pros amigos que eles terminaram. Primeiro, pra mim, essa ideia de não ter contado pros amigos que eles terminaram e acabar tendo que conviver ali, me pareceu muito absurda, mas dentro do livro fez algum sentido. Então eu gostei muito do livro e eu gostei muito dos personagens também. Ao contrário de Loucos por Livros, em que eu não tinha me identificado com os personagens principais e também não tinha ido muito com a cara dos personagens secundários, por exemplo, a irmã da personagem principal. Eu não lembro mais o nome dos personagens, gente, de nenhum dos 2 livros. Mas enfim, ao contrário de Loucos por Livros, aqui em Lugar Feliz eu gostei tanto dos personagens principais quanto dos personagens secundários, que nesse caso são o grupo de amigos deles, né? Então eu achei todos muito interessantes, muito diferentes entre si, e as questões das amizades ali dentro do grupo eu gostei muito também, então eu avaliei o livro com 5 estrelas, e eu amei, com certeza, é o meu favorito da Emily Henry, e atualmente é o meu romance romântico favorito. Em seguida eu li Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano. A Silvana é uma autora brasileira, ela é de São Paulo, e esse é o segundo romance dela publicado pela Autêntica Contemporânea. O primeiro se chama O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto, e ele foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2023 na categoria Melhor Romance de Estreia. Eu não li esse primeiro romance dela, mas li Ressuscitar Mamutes e gostei bastante.
Eu escrevi um breve texto sobre ele lá no Instagram, caso vocês queiram dar uma olhada, mas lá eu comentei como eu achei difícil escrever sobre ele e eu também acho muito difícil falar sobre ele. Aqui a gente tem um livro narrado por uma mulher que, a partir da perda da mãe, vai tentar traçar ali um perfil, tentar relembrar memórias da infância, da juventude, do amadurecimento. Então, muito das relações que ela teve, tanto com a mãe quanto com outros familiares. Então é um livro que trabalha muito essa questão de relação entre mãe e filha e também muito sobre o luto. Dois temas que eu gosto muito de ler na literatura, então não teria como eu não gostar desse livro. A escrita da Silvana é maravilhosa, é simples, mas assim, é muito boa. O livro é muito rápido de ler, eu li todo de uma vez. Ele também é bem curtinho. Então, eu acho realmente muito difícil falar sobre ele, mas eu recomendo De Olhos Fechados. Eu acho que é um livro que todo mundo vai gostar de ler, inclusive ele foi unanimidade entre as pessoas que eu vi, assim, eu vi muita gente comentando sobre ele no Instagram e todo mundo gostou muito, então eu recomendo De Olhos Fechados. Em junho eu finalizei A Mais Recôndita Memória dos Homens, que saiu pela editora Fósforo. O autor é o Mohamed Bulgar Sar, provavelmente não é assim que pronuncia o nome dele. A tradução é do Diogo Cardoso. Eu comecei a leitura de A Mais Recôndita Memória dos Homens no início de maio e finalizei só no final de junho, na verdade na metade de junho mais ou menos. Então foi um livro que me acompanhou aí durante muito tempo, mas não é porque eu não tenha gostado do livro, muito pelo contrário. Na verdade eu tava evitando pegar ele pra ler em curtos espaços de tempo. Porque desde as primeiras páginas eu percebi que esse é um daqueles livros que quando a gente pega pra ler não dá vontade de parar. Então, quando eu tinha, assim, alguns minutinhos pra ler durante o dia, eu evitava pegar esse livro. Eu realmente peguei pra ler ele poucas vezes. Eu peguei só quando eu dispunha, assim, de horas pra me dedicar a ele. Também não é um livro em que tu vai pegar, por exemplo, pra ler ele meia horinha e tu vai conseguir ler 20, 30 páginas. Tiveram aqui parágrafos ou páginas ou capítulos que eu tive que ler e reler 3, 4, 5 vezes. Ele é um livro cheio de referências. Eu não acho que a gente tenha que entender todas as referências pra gostar do livro. Inclusive, eu tenho certeza que eu não peguei 99% das referências que tem aqui dentro. Mas eu amei muito o livro. Aqui a gente vai acompanhar um escritor que tá aí em início de carreira e ele tá muito fascinado por uma história de um autor africano que há muitos anos atrás lançou um livro chamado O Labirinto do Inumano. O nome do autor é Elimani. E logo que O Labirinto do Inumano foi lançado, ele foi muito aclamado pela crítica, ele recebeu muitos elogios e em seguida ele foi envolvido em uma polêmica porque ele foi acusado de plágio. E aí, a partir daí, o autor, o Elimani, ele não se pronunciou sobre essa polêmica, ele simplesmente desapareceu. Ele era, então, assim, uma promessa, né? E desapareceu, nunca mais publicou nada. Não se sabe o que aconteceu com o livro, com o autor. O Labirinto do Inumano também saiu de circulação depois disso. Então, esse escritor iniciante que, muitos anos depois, descobre essa história, ele fica tão fascinado que ele resolve que ele vai investigar isso, ele vai atrás de descobrir o que aconteceu com o Elimani, o que aconteceu com o Labirinto do Inumano. E ele vai descobrir muitas coisas, a gente vai acompanhar aí essa jornada. Como é uma história que se passa muito dentro do meio literário, com certeza tem muitas referências literárias. Como eu falei, eu tenho certeza que eu não peguei muitas dessas referências, mas eu não acho que isso tenha estragado a experiência de leitura pra mim. Eu gostei muito do livro, pra mim ele só não foi 5 estrelas porque eu acho que ele nos deu muitas respostas. Eu gostaria que tivesse permanecido um pouco mais essa aura de mistério em torno do Elimani, mas a gente acaba encontrando muitas respostas aqui. É uma questão de gosto mesmo, é um gosto meu, eu preferiria que tivesse acontecido de tal forma, mas não é um desenvolvimento ruim, não é um final ruim, então eu gostei muito da escrita, eu gostei muito da história, recomendo muito a leitura. Ele não é um livro muito curto, não, ele tem 400 páginas e ele é bem denso, assim, como eu falei, tem que às vezes ler e reler várias vezes alguns trechos, sabe? Então não é um livro tão fácil de ler, mas eu gostei muito e com certeza recomendo. Aí até o dia 29 de junho, essas tinham sido as minhas 4 leituras do mês. Aí o dia 30 foi um domingo, e eu resolvi que eu ia ler bastante no domingo, não tinha nada pra fazer. E eu acabei lendo 3 livros no domingo. Vocês vão ver que os 3 são bem curtinhos. O primeiro deles foi Uma Travessia por Perturbações, que são 20 contos do Kafka. Esse livrinho foi o brinde da tag Curadoria de Julho. E é então uma coletânea de 20 contos do Kafka, são contos curtinhos. E o livro, assim, ele é bem pequenininho, é curtinho e ainda aqui dentro ele tem várias páginas, assim, sem nada ou com ilustrações. Então, realmente, foi um livro bem rápido de ler. Acho que, assim, em questão de 1h30 dá pra finalizar ele. As ilustrações são do próprio Kafka e a tradução é do Bruno Gambarotto. Gostei muito desse livro, de alguns contos mais do que outros, naturalmente.
Mas gostei, assim, no geral, foi um livro muito legal, muito bom de ler, recomendo. Mas eu acho que esses contos que estão aqui são inéditos, eu acho que eles não estão inclusos em outras coletâneas. Então, para ler, realmente teria que ter acesso a esse brinde que veio na tag curadoria. Em seguida, eu li O Lugar, da Annie Ernaux. Eu nunca tinha lido nada da Annie Ernaux, e aí eu comentei até, tanto aqui quanto no Instagram, que eu tava louca pra conhecer a escrita dela e que eu achava que tinha chance de se tornar uma das minhas autoras favoritas. Confesso que ainda não aconteceu, acho que é cedo demais pra falar, eu li só um livro, né? E é um livro, assim, bem curtinho, de 72 páginas. Mas sim, gostei muito da escrita da Annie Ernaux. Muita gente sempre compara a escrita dela com Helena Ferrante ou com a Tove, que eu li esse ano, né? A trilogia de Copenhague, também gostei bastante. E eu realmente achei bem parecida. E gostei, assim, demais. É uma escrita muito bonita, muito envolvente. E aqui ela vai, então, trabalhar um pouco da relação dela com os pais, mas principalmente com o pai. E aí ela vai tentar retratar aqui como ela veio de uma classe social baixa e ela conquistou uma ascensão social, e conforme isso foi acontecendo, ela foi cada vez mais se distanciando da família, né, principalmente do pai. Então, por exemplo, o pai dela foi um homem que teve que começar a trabalhar muito cedo, no início da adolescência, já teve que começar a ajudar em casa, e ela, por exemplo, aos 21 anos, não tinha nunca trabalhado ainda, ela ainda podia se dedicar somente aos estudos. Então, por conta disso, por conta de oportunidades que os próprios pais dela deram pra ela pôde conquistar uma ascensão social, só que a partir disso ela começa a ocupar espaços em que os pais já não são bem-vindos. E como é difícil lidar com isso, né? Então, eu achei, assim, muito interessante, é um livro curtinho, dá pra ler todos de uma vez, como eu fiz. E pretendo ler mais dela em breve, inclusive agora em julho eu pretendo ler Os Anos, tá por aqui, inclusive. Vou ler agora em julho e conto pra vocês, mas por enquanto muito cedo pra dizer que é uma autora favorita, mas tem tudo pra ser. Isso já era, tipo assim, umas 9h30 da noite do domingo, último dia do mês, e eu pensei, vou aqui, despretensiosamente, pegar um livrinho de contos pra ler um conto antes de dormir. E eu peguei As Vira-Latas, da Arelis Uribe. E aí, com a pretensão de ler apenas um conto, eu peguei o livro e acabei lendo todos. Gente, eu juro pra vocês que não tem um conto ruim aqui dentro e não tem um conto mais ou menos aqui dentro. Eu falei que eu não teria conseguido fazer um ranking dos livros, mas o primeiro lugar eu teria conseguido definir com facilidade. Seria As Vira-Latas, que foi o livro que eu peguei, assim, com menos expectativa e se tornou o favorito do mês e um dos melhores do ano. Inclusive, um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida. Eu senti uma pegada de Natália Borges Polesso com os contos de Amora e também uma pegada de Jarid com os contos de Redemoinho Dia Quente. Mas também com um toque muito particular da Arelis Uribe aqui. A Arelis, inclusive, não é uma autora nacional, ela é uma autora chilena. Aqui a gente tem a tradução da Silvia Massimili Félix e um prefácio da Gabriela Wiener. Essa edição aqui saiu pela Bazar do Tempo, ele veio na caixinha do Clube F de maio, se eu não me engano. O Clube F é o clube feminista da editora Bazar do Tempo, que eu assino já tem um bom tempo, gosto muito dos livros que eles enviam. E, enfim, peguei esse livro totalmente sem pretensão, muito bom, maravilhoso. Eu sei que essa capa não chama muita atenção e que livros de contos, no geral, também não chamam a atenção de muita gente. Mas se eu puder dar uma recomendação pra vocês, é que deem uma chance pra esse livro, gente, vocês não vão se arrepender. Ele é muito, muito, muito bom. Eu li todo ele antes de dormir e fiquei pensando em vários desses contos, assim, por muito tempo depois. É bem rapidinho de ler, os contos são curtos. Ele tem menos de 100 páginas, ele tem 95 páginas. Então, sério, muito bom, recomendo demais, melhor do mês, um dos melhores do ano. Eu esqueci de falar aqui sobre O Lugar, ele saiu pela editora Fósforo, a tradução é da Marília Garcia. Esses foram, então, os 7 livros que eu li no mês de junho. Me contem aqui embaixo quais foram os livros que vocês leram em junho, qual foi o favorito de junho de vocês, e se vocês já leram algum desses livros que eu comentei aqui no vídeo. Como eu falei, não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de deixar um like, e, por favor, se forem comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa na Amazon, comprem através do meu link. Esqueci de comentar também, caso vocês queiram assinar a tag, eu tenho um cupom de desconto, eu vou deixar o link aqui embaixo. Acessando por esse link já vai aplicar direto o cupom de desconto, que é para frete grátis no plano anual, ou 10% de desconto na primeira caixinha do plano mensal. Agora, em julho, a gente recebeu esse livro aqui, que é um lançamento da Mariana Salomão Carrara. Eu comecei já a ler, inclusive, em breve eu conto pra vocês o que eu tô achando. Mas então a gente recebeu esse aqui, e o brinde foi o livrinho do Kafka que eu li em junho. Outro recado, a gente tem aqui uma comunidade de membros no canal, então se vocês quiserem se tornar membro,
Os membros têm acesso antecipado a todos os vídeos do canal, também têm acesso a vlogs exclusivos, por enquanto tem só um, mas eu vou gravar mais. E também tem sorteios exclusivos, inclusive aqui no carrinho tem a última prateleira é exclusiva de livros que eu vou sortear entre os membros, então não percam a oportunidade de se tornar membro. Último recado, eu vou postar na semana que vem a tag dos 50%, que algumas pessoas pediram, então vai sair. E acho que eram esses os recados. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.